Oi, gente, tudo bem? Muito prazer, eu sou a Isa Quartaroli, você tá aqui no Isa Talks. Quero pedir aí pra você já seguir a gente, já comentar aqui embaixo e também compartilhar para os seus amigos para que a gente alcance mais pessoas. O Isa Talks aqui é seu bate-papo semanal de conversas sinceras e genuínas, onde a gente fala sobre carreira, sobre liderança, sobre empreendedorismo, sobre negócios, mas principalmente sobre a vida, né? Porque afinal você é muito além do seu trabalho. E hoje, o meu convidado de hoje, dizem que ele é polêmico. Eu não sei, eu vou Quem que disse descobrir isso? hoje. Quem que disse isso que eu vou atrás? Vou descobrir hoje se ele é polêmico. Ele é conhecido como o Rei da Noite, mas ele não gosta de ser chamado dessa forma, e com razão, né? E ele é argentino de nascença, é brasileiro e paulistano por escolha. Ele é apaixonado por São Paulo, pai da Pina, CEO do Grupo Vegas. Ele já foi eleito um dos 100 empreendedores mais influentes do mundo. Ele criou 20 negócios no entretenimento. Ele é engenheiro de alimentos, jornalista, mestre e doutor em política. Acredita que empreender é uma forma que temos de contar histórias de um lugar e que para empreender é necessário um propósito maior do que um business plan. Hoje eu converso com o Facundo Guerra. Obrigado Obrigada pelo por você estar convite, Isa. aqui. Muito obrigada por aceitar o convite dessa louca, né? Que doida que chega no meio da balada, convida o dono do espaço para estar participando aqui do podcast. Então, Imagina, muito imagina. prazer. Eu sou a Isa Quartaroli, eu sou essa pessoa meio doida, mas estamos aí. São os melhores. Depois eu te conto quem te chamou de doido. Não, doido não, de Polêmico? polêmico, Não, já né? vamos agradecer aqui. É, né? A gente gosta de ser polêmico, Não, não né? gosto. Não, é que assim, a polêmica pelo menos move, entendeu? O outro. Eu não sou polêmico, porque eu não tô intencionalmente querendo incomodar. Só que tem uma coisa que você. Que quando você atinge um lugar, porque o sucesso nunca é seu. O Sim. sucesso é sempre legitimado pelo olhar do outro, né? Quando, às vezes, eu não me sinto bem sucedido, mas as pessoas dizem que eu sou, então eu aceito o título. E tem uma coisa que o sucesso te permite, é não ter que ficar fazendo média com as outras pessoas, sabe? É E verdade. você falar aquilo que você realmente acredita. Então, Se gostou, gostou. Se não gostou, o o que problema que é a é seu, né? polêmica? Você fica incomodado com a fala do outro. A Sim. fala do outro é minha. Às vezes você não precisa ficar incomodado, simplesmente não é pra você. Uhum. Eu aprendi isso ao longo dos anos, assim. Muitas vezes, não existe nada que seja bom ou ruim. Às vezes você não dança com aquela coisa. Exato. Então, tá entendendo? Eu me sentia muitas. Eu tô falando demais já? Não, pode falar. Então, às vezes, quando eu fui fazer mestrado e doutorado em ciência política, como eu vinha da engenharia, eu não tinha muita fluidez de leitura. Eu não tinha muitos conceitos necessários para ler autores mais profundos, Uhum. né? No campo da filosofia política. E eu me achava muito burro, porque eu não conseguia entender, sei lá, o Deleuze, o Foucault. O Foucault é um pouco mais fácil, mas o Deleuze é mais abstrato. Aham. Autores pós-estruturalistas e esse tipo de coisa. E eu me sentia muito burro, porque eu Por não causa da conseguia cabeça acessar. de engenheiro que você Não, porque eu não tinha? conseguia entender o Tá. que eles escreviam. Sei lá, você vai ler Heidegger, você vai ler filósofos que são mais densos, você tem que ter uma construção prévia de conhecimento para você chegar naquele autor. Não é para iniciados, Uhum. é para iniciantes, é para iniciados. E aí eu falava assim, pô, eu não consigo entender, eu sou burro, sei lá, eu não consigo, essas palavras não fazem sentido. Até que eu me dei conta que não era para mim naquele momento da minha vida. Sim. Talvez fosse para mim em outro momento da vida, quando eu conseguisse mais bagagem. Então, a mesma coisa eu falo do funk, por exemplo. Eu não acho funk ruim ou bom, necessariamente. Da mesma forma como eu não acho música clássica boa ou ruim. Eu não gosto das pessoas Depende. quando elas julgam as Sim. coisas. Música clássica é maior do que funk. Sim. Ou você é melhor porque você escuta música clássica do que Exatamente. pessoa que gosta de Que é uma funk. coisa bem comum do paulistano. É, né? Essa certa soberba, né? De Sim. você achar que você é melhor porque você consome determinados tipos de conteúdos. Mas eu acho que é do curitibano também, Você viu? acha? Ah, eu acho. Ah, eu só acho que não é pra mim. Por exemplo, eu não gosto de funk. Mas Mas tá não é tudo funk, não é bem. ruim. É Não, é só só não. um gosto particular É meu gosto seu, particular, né? exatamente. Eu não fui construído de tal maneira que eu consiga Exato. ouvir o E tá tudo funk bem. e aquilo me toque. Sim. E tá tudo É bem. que nem Eles... eu não gosto. Mas eu acho louvável que a gente tenha um ritmo no Brasil. Às vezes, a despeito da letra, mas tudo bem, isso pouco importa. Que a gente tenha quase um produto cultural para exportação, sabe? Eu acho muito da hora que aqui no Brasil a gente produza um produto cultural que os gringos ouvem. Só não é para mim. Sim, Então, beleza. tá Então, tudo bem. quando O polêmico. quando a gente volta pro polêmico, Mas eu acho que é porque você tem coragem de falar. Aí mas você eu não perco fala nada, e, porque eu tipo, não dependo do que eu polêmico. falo para ganhar minha vida. Sim. Se eu fosse, sei lá,
se eu fosse um influencer ou qualquer coisa do gênero que dependesse do... Tu teria que tomar cuidado com o que fala para ganhar a vida, para não incomodar determinadas pessoas ou determinadas indústrias, eu teria muito mais cuidado. Sim, Mas não é meu caso. no Eu seu ganho caso, dinheiro né? vendendo Entretenimento, né? breja, então tá tudo certo. E eu preciso confessar que foi um pouco difícil montar esse roteiro dos assuntos pra falar com você, né? Pesquisei um pouco sobre a sua vida e tudo mais. E você é uma pessoa muito interessante, muito fora da caixa, assim. Então, assim, tô bem empolgada pro nosso bate-papo, assim, e ver o que que vai sair disso aqui. Porque eu acho que você tem bastante coisas legais aqui pra contar pra gente. E a primeira pergunta que eu sempre faço aqui pros meus convidados, que eu começo, assim, já fazendo, é: quem é você além do seu trabalho? Você sabe que eu não consigo responder muito bem essa pergunta, Isa? Todo mundo não Eu consegue não sei, responder porque eu não quero, eu direito. não fico pensando muito sobre mim. Eu odeio, por exemplo, terapia. Eu faço terapia uma vez por semana, mas eu faço que meio que quase como uma desculpa própria para continuar fazendo as merdas que eu faço. Entendi. Só pra dar uma justificada, É, eu tô só pra trabalhando nas justificar, minhas pelo merdas. menos eu tô fazendo trabalhando para não continuar fazendo as merdas que eu faço. Mas eu não gosto de ficar pensando muito sobre mim, sabe? De ficar essa coisa do refinamento do eu. Ah, eu tenho que evoluir. Ah, eu tenho que. Não sou um Pokémon pra ficar tendo que evoluir o tempo inteiro, sabe? Às vezes eu retrocedo. Às vezes Normal. eu. É, Somos humanos com as nossas a humanidades. gente é Nem um sempre a gente fluxo, né? acerta, Então, né? às vezes. Mesma coisa do corpo. A gente tem aquela paranoia de ter o corpo, não sei o quê. Meu corpo, ele tá em. Ele é hoje de um jeito, amanhã vai ser de outro. Depois, daqui a 10 dias, ele vai ser de outro. Assim vai. Tudo é um fluxo. Nada tá. O que a única coisa que é imutável é a morte, né? É o Sim. corpo que morre. E ainda assim ele se transforma para desaparecer. Então, eu não consigo me definir agora, entendeu? Agora eu tô passando por uma fase. Se você me perguntasse isso há 2 meses, eu estaria sendo outra pessoa. E Aham. daqui a 2 meses, provavelmente, eu vou ser outra pessoa. Não que os meus valores mudem. Esses valores, eles continuam ancorados. Mas eu nem sei se eles são verdadeiros, porque a gente fantasia um eu, né? A gente fantasia Sim. quem a gente é. A gente acha que a gente é de um jeito, mas É, e cada dia a gente tá diferente. Eu me percebo muito. Eu não sou a mesma pessoa que eu era um mês. então, Tanta e coisa já se as pessoas se aconteceu. conhecessem mesmo, nenhum chato, você acharia legal. E se uma pessoa que é muito chata, você vai perguntar pra ela, ela justifica. Uhum. Outro dia, eu tava conversando com uma pessoa, até por DM de Instagram, sabe? Que a minha filha até olhou pro lado e falou: você tá batendo boca, né? Aí a pessoa veio e falou assim: ah, ela postou um stories falando que é absurdo, a água do Blue Note é engarrafada em plástico, Uhum. né? Não é Eu sustentável. concordo com ela. A gente tem água filtrada em outros lugares. E eu poderia dizer pra ela que naquele dia aquela máquina tinha enguiçado por alguma Uhum. razão. Só que o fato dela achar que ela tem um pequeno poder de postar um stories Pra falando criticar. pra criticar isso, me marcando, já me colocou num estado de animosidade com ela. Sim. E ela esperava que, como ela é cliente e eu sou dono, Uhum. que eu me dobrasse e que Para falasse agradar assim, ela. porque o cliente tem sempre razão. Só que eu não acho que o cliente tem sempre razão. Sim. São pressupostos dos meus negócios. Eu lido com muita gente, nem sempre essas pessoas têm razão. Aí ela falou: ah, eu fiz isso pra abrir uma conversa com você. Eu falei: você poderia ter me mandado De outra um DM, eu forma, tô te né? respondendo aqui. Só que só o fato de você ter feito isso mostra que você tem uma síndrome do pequeno poder, que você acha que colocar isso na tua rede social vai me machucar, ou que Sim. vai me ferir, ou que vai me fazer entrar em estado de alerta. Eu não vou fazer isso. Pelo contrário, eu entendo o teu ponto de vista e me incomoda também. Ai. Mas eu não vou justificar ele porque você começou da maneira errada. Aí ela respondeu: ai, o mundo é um lugar medíocre, né? Eu falei: não, meu mundo é maravilhoso. Se você está usando de ironia para dizer que eu sou medíocre, porque o mundo é um lugar medíocre, eu estou na média das pessoas, eu vou te dizer: você vê o mundo conforme as suas lentes. Com Você se vê certeza. refletida no mundo. Então, se você vê o mundo de uma maneira medíocre, provavelmente você tem um grau de Mediocridade mediocridade grande. grande, Porque entendeu? é sempre. Tudo que o outro fala diz mais sobre o outro do que de É, você, né? exatamente. É, eu até ontem postei nas minhas redes sociais uma questão. Ah, sobre
o machismo, enfim, como um todo, que ele tá intrínseco na sociedade, tanto em Uhum. mulheres e homens, porque... E aí eu comentei um comentário que tá acontecendo comigo, as pessoas vêm dizer que eu estou magra, muito magra. E aí eu falo, cara, eu não entendi se isso é um elogio, se isso é um julgamento, se isso é uma crítica. Eu falei assim, cara, não é legal você falar do peso do corpo das pessoas. Eu Uhum. entendo que a gente tá em desconstrução da questão do que é beleza, a beleza real, né, o que que é. Mas o fato é, essa tua pensamento diz muito mais sobre você do que de mim, Uhum. né? E as pessoas têm que ser livres, assim. Você não pode vir me incomodar, sendo que eu não fiz nada pra você, eu não tô nem aí pro teu corpo e você vem falar alguma coisa do meu, né? Então, assim, e daí eu falei, diz muito mais sobre o outro que de você, né? Engraçado, outro dia eu comentei sobre o cabelo de uma amiga. Falei, nossa, seu cabelo tá muito bonito. Eu falei, eu posso comentar sobre o seu cabelo? Aham. Ela falou, pode. Eu falei, nossa, seu cabelo tá muito bonito. Aí ela virou pra mim e falou, ah, obrigada. Eu falei, eu não sei mais se eu posso elogiar qualquer atributo físico de uma Sim. pessoa, né? Porque muitas vezes o atributo físico não tá no controle dela, né? Óbvio que tem muita gente que cria uma metodologia e uma certa e uma disciplina para conseguir atingir um determinado objetivo, apesar de eu achar que esse objetivo não é muito saudável, né? Você conduzir a tua vida para ter um objetivo de um corpo, mas cada um, Sim. cada um. Aí, e sobre esse, nossa, você emagreceu? Outro dia eu li uma coisa no Instagram, o Instagram serve para nos educar às Sim. vezes, né? Nos adoecer e nos educar É. também. E aí uma mina falava assim, mano, quer saber de uma coisa? Não elogie nenhum atributo físico, não comente nenhum atributo físico, não fale sobre o atributo físico de uma outra pessoa, porque o que pode parecer elogioso pra você Exato. pode ser ofensivo pra outra pessoa. A tua intenção foi elogiosa, Exato. mas a outra pessoa de repente eu tô deprimida. Exato, você Por isso não que eu emagreci. sabe o que a pessoa tá passando. É. Assim como, né, tá acima do peso ou emagrecer. Você não sabe o que a pessoa tá passando, Ai, você né? tá tão bonita, assim, mais pesada, com mais corpo. Eu tô passando por uma crise de ansiedade que eu estufo minha comida, minha cara com comida todas as vezes que eu penso sobre a minha vida. Exato. Então, assim, tem que tomar cuidado com as coisas que, né, você fala, assim. Você não sabe o que tá acontecendo com a vida daquela pessoa, Mas né? como você bem disse, né? A gente vive numa sociedade patriarcal, machista, enfim. E eu não gosto do termo desconstrução. Porque que porra é essa? Ninguém é um Lego pra ficar se desconstruindo. Mas você começa a aprender com a dor dos outros. Olhar de outras formas, né? E eu até pelo fato de ser argentino, eu já passei por muita xenofobia aqui em São Paulo, já passei até por muito bullying na década de 90. E dói pra caralho. Então é interessante você entender que as pessoas, tá todo mundo lutando nem as pessoas que são bem-sucedidas, nem as pessoas que são que têm tudo para ser felizes, muitas vezes elas não estão felizes, porque as dores são múltiplas e elas podem ser pequenas ou grandes. É óbvio que tem muita gente que tem white people problem, sabe? Sim, muito. Pessoa de gente branca que assim, fica caçando o problema quando ele não existe. Mas a dor é constituinte da existência humana. Ninguém existe sem dor. Não, A todo dor é uma mundo tem. parte da tua nossa, existência, né? E eu acho que ela é importante, até para você criar um contraponto com prazer, para você passar, já estive pior, então provavelmente se eu tô me sentindo dessa maneira, vai passar em algum Sim. momento. Mas a dor Então, as pessoas estão doloridas. Todo mundo tem alguma dor, né? Especialmente em São Paulo. Especialmente Que é uma em São cidade. Paulo. Que vem São Paulo... gente de todos os lugares, E né? as pessoas chegam aqui machucadas. Sim. Até eu cheguei... Você chegou num ponto que eu queria abordar aqui, que é essa questão. Eu cheguei machucada de São Paulo, Todo mundo né? chega machucado em São Paulo. Faz um ano que eu tô aqui e eu tava, assim, machucada com a cidade, com Curitiba, com tudo que tava acontecendo por lá. E foi um processo de reconstrução de quem eu sou e de quem eu quero ser, né? Então, até tem a ver com o que eu queria abordar com você, que você é um apaixonado por São Paulo. Não, eu odeio São Paulo. Você odeia também. São Paulo? A paixão é uma palavra muito forte, sabe? Porque normalmente ela de alguma maneira, ela apaga os defeitos do outro. Eu sei que São Paulo tem muitos defeitos. Sim, muito. Eu amo São Paulo, mas eu acho que apaixonado é uma palavra... É um amor e ódio, então. Não é um amor em ódio, é um amor e um desamor, é um afeto e um desafeto.
Tem dias que eu me sinto super solitário nessa cidade, tem dias que eu me sinto muito conectado com ela, tem dias que eu falo, não vale a pena, tem dias que eu falo, vale a pena. São Paulo é uma cidade muito cruel. Mas você Ela acha te que é mastiga. porque é de quem vem de fora, no nosso caso, assim, que não é daqui, que tem essa sensação? Eu tive uma fase que São Paulo me assustava. Eu Ela olhava é esses prédios, assustadora. assim, gente, essa cidade é assustadora. Eu era um negocinho desse tamanho, É, assim. Tive crises de ansiedade, de né? olhar aqueles. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Como que eu cheguei até aqui? Né? Como é que faz pra voltar? E ao mesmo tempo não quero voltar, né? Acho que todos esses processos, assim. São Paulo tem uma coisa que é muito notável, você fala muito sobre a cidade. É uma das cidades que tem maior número de pessoas com doenças mentais no mundo. Acho que a segunda é Moscou. Eu li esse dado uma vez em algum lugar e eu me lembro que falava, porque se você andar por São Paulo, primeiro a crise, né? A crise Sim, do crack, que em São Paulo é sim. muito notável, especialmente aqui na Paulista. Você sai aqui na Paulista, onde a gente tá, Tem tudo. De todo parece mundo se Calcutá. encontra Agora eu tô aqui, morando né? aqui, eu me sinto como se eu estivesse morando em. Eu vim de um bairro super tranquilo, que era o Pacaembu, pra cá. Aham. Eu me sinto como se eu estivesse, tipo, É, um é, outro lugar. acho que cada lugar de São Paulo ele conta uma história e ele tem a sua particularidade, né? E É, eu vejo que a Paulista você encontra todo mundo aqui. Todo mundo de São Paulo se encontra na sim, Paulista, né? sim, Tipo, sim. quando a gente tava conversando antes aqui, né, dos bairros, que cada um é um tipo de bairro, de pessoas que você vai encontrar, né? É isso que eu gosto na Paulista. A Paulista é muito nossa. Eu não quero fazer um paralelo com as ruas e com as avenidas de fora, mas é um lugar que é meio que onde as pessoas desembocam. E ao mesmo Sim, tempo, à noite, ela vira um território muito, é. muito tranquilo, porque ela é Aham. uma rua, ela é um entroncamento. Sim, Até por causa do metrô, e eu moro na frente de uma sim. estação de metrô, então você mora num ralo, assim, é um É, negócio muito estranho, porque é um exatamente. entroncamento, assim. É um porto. Exato. Eu gosto muito da Paulista, aquela sensação, cara, estou em São Paulo. Eu É, tô em São Paulo quando eu tô na Paulista, eu tenho essa assim, mesma dá aquela impressão. sensação. Essa São Paulo que é possível, né? Porque São Paulo é É, muito difícil de você conseguir. O que é São Paulo? É da definir Vila São Paulo, não tem Prudente, como é definir São Paulo. Brás, que cacete que é essa cidade? Porque cada bairro ele tem uma identidade, Exato. né? E tem um centro. Então, São Paulo é muito difícil de aprender. Então, Paulista, o Centro Antigo, o Centro Expandido, que vem até a Paulista, né? Se for pensar de Centro Expandido, é da Paulista, dessa borda de cá até a Sé. Sim. Essa aqui é o Centro Expandido de São Paulo. Então, é muito interessante você morar aqui. E, né, falando dos seus negócios, ele Hum. gira muito nessa questão de São Paulo, né? De Uhum, contar a história de São Paulo e tudo uhum. mais, né? Você começou a empreender por quê na área do Porque eu fui entretenimento? demitido. Você foi demitido, mas você Fui. imaginava que, tipo, você iria trabalhar com Não, entretenimento? Foi nunca uma passou. oportunidade que surgiu? Olha, Isa, pra ser muito sincero, foi só acidente. E eu acho que a vida é um pouco disso. Vão acontecendo coisas e você Você vai nem imagina, percebendo né? oportunidades que você pode. São, são passos que você dá que você jamais imagina que vão mudar a tua vida. Nunca teve uma intenção. É muito difícil você ter uma intenção com alguma coisa, a não ser que você queira, não, eu quero ser CEO de uma empresa. Então, os passos para ser CEO são esses, esses, esses. Esse mundo está um pouco mais estruturado, né? Uhum, E mesmo assim, a possibilidade, a chance de você ser CEO de uma empresa é muito pequena, sim. né? Porque não depende só de intelecto, depende de habilidades emocionais. Você tem que ter um pouco de sangue frio, você tem que ser um pouco desgraçado, porque nenhum CEO é bom da cabeça, né? Grande parte deles são psicopatas. Sim. Então, você tem que ter condições tais que, ainda que você queira, é pouco provável que você vai conseguir chegar onde você quer chegar, onde você desenhou que você chegaria. E minha vida foi muito por acidente, assim. Eu comecei estudando engenharia porque eu venho de uma classe média baixa e era o jeito que eu sabia que eu ia conseguir me manter, subir de classe, não Sim. sem mudar da Vencer na casta, né? vida de alguma forma. Sem sair da classe média, porque eu Sim. sabia que sendo engenheiro eu não ia sair da classe média, mas eu não tinha acesso a determinados luxos da classe média alta, por exemplo. Eu não viajava pra gringa. Eu Uhum. fui viajar pra gringa pela primeira vez com mais de 20 anos. Eu não tinha casa na praia. Eu não tinha determinados acessos Uhum. que eu via que a classe média tinha, a classe média mais alta, Sim. né? Aqui do bairro onde eu Sim. morava. É,
Então eu sonhava com essas facilidades que meu pai nunca teve. Meu pai foi ter um apartamento próprio muito mais tarde na vida. Então eu sonhava com essas facilidades da classe média, média alta. Então a minha intenção era mudar dentro da minha casta. Não ficar rico ou qualquer coisa do gênero. E definitivamente não vou. Que meu maior medo, e meu medo até hoje continua sendo ser pobre, né? Porque ser pobre no Brasil é foda. Especialmente quando você já experimentou coisas que são. E eu não venho de um lugar de privilégio. Então meu pai não tem nada. Meu pai não tem nada, minha mãe não tem nada. Então, se tudo mais falhar, eu não tenho a quem recorrer. Eu não tenho, sou eu. Eu também sou assim. E eu, como já experimentei coisas boas na vida, né, eu consegui viajar. Gosta de coisa boa, né? E assim, coisas boas que eu digo. Não tô falando vida de milionário, sabe? Ter iate, helicóptero, esse tipo de coisa. Tô falando de coisas tipo. E comer em um lugar que janta você gosta, fora, uma vez por semana. Ir num cinema. Pegar um cinema. Isso pra mim que é vida boa. Teatro, comprar um musical, livro. aproveitar o que, por exemplo, São Paulo tem de bom, né? Essa parte cultural. Morar bem. Sim, morar bem. Não ter que fazer conta no final do mês, sabe? Chegar o cartão de crédito, não passar o cartão de crédito. Não bater aquele desespero, será não que vai passar o sobrar? cartão de crédito, como já aconteceu muitas vezes na minha vida, e medo de não passar o cartão de crédito. Sabe? De você falar, puta, será que essa compra vai ser rejeitada? Sim. Até hoje eu tenho esse medo. Eu tenho um limite relativamente baixo no cartão, nunca pedi pra ampliar. E no final das contas, ele fica me mandando aquelas mensagens. Você tá usando 90% do limite, tá usando 95% do limite. Eu falo, puta, vai brecar, eu vou ter que mandar um Pix em algum momento. E aí, eu acho que essa é uma... Eu gosto de estar nesse lugar, sabe? De não ter tudo... Porque ter tudo, no final das contas, te faz uma pessoa preguiçosa. Então eu não tenho mais razão para correr atrás. Que é o que acontece com, sei lá, o burguês de verdade. O burguês vive de renda. Então ele tem lá 3, 4 apartamentos, mais uma aplicação, cai todos os meses 40 conto na conta dele. Ele é burguês, ele não precisa mais trampar, entendeu? Ele vive de renda. Eu não tenho isso. Eu tenho que correr atrás. Para pagar a escola particular da minha filha, porque minha filha estuda num bom colégio, pagar plano médico, poder... Então, eu não atingi ainda esse lugar. Que, como engenheiro, eu acho que eu jamais atingiria. Porque quanto tempo dura a vida de um executivo? Né? Ele vai até os 50. Exato. E aí, teus empreendimentos começaram nesse momento que você saiu. Aí eu fui demitido. Eu trabalhava numa grande corporação na América Online. Aí eu fui demitido, comecei a trabalhar com internet bem no começo da internet aqui no Brasil. Tive a sorte de passar por isso, porque trabalhava com cérebros mais afiados, as pessoas mais inteligentes daquele momento estavam trabalhando com internet em vários campos, assim. Da ciência de dados, passando pela engenharia, passando por jornalismo. As pessoas mais interessantes, os executivos mais interessantes ou mais capazes do ponto de vista... tanto de inteligência emocional quanto de inteligência, aquilo que a gente chama de convencional, né? De QI, trabalhavam com internet naquele momento. Então, trabalhei com pessoas, assim, incríveis. E aí eu fui demitido desse lugar. E aí, meio que, puta, o que eu vou fazer agora? Porque eu também ganhava-se muito bem naquele momento. Aí eu falei, aí eu tinha aquela dúvida que eu tinha 30 anos, um pouco menos, deveria ter 27 anos quando isso aconteceu. E aí eu falei, ou eu abro um negócio, ou eu compro o meu apartamento. Eu dou de entrada num apartamento, que eu tinha o dinheiro exato para dar de entrada num apartamento bom, assim. Sim. E aí eu resolvi botar num negócio de uma amiga. E aí a gente ficou trabalhando junto 2 anos, mas não deu certo. Não deu certo. Aí eu tinha 20. E já era entretenimento? Anos. Não, era moda. Era moda. Aí eu trabalhei com ela, não deu certo, fiquei 2 anos trampando com ela. A gente resolveu se separar. E na verdade foi um bagulho muito estranho, né? Porque eu não tive nem o meu nome no contrato social. Acontece às vezes. Eu era muito ruim, assim, eu entrei no negócio, depositei o dinheiro, em teoria tinha 40% do contrato social, mas ela nunca fez os trâmites, como era minha amiga,
Nunca fez os trâmites para me colocar no contrato Rolou aquela social. confiança de brother, que É, depois, no final da separação, a não, mas gente não, se não ferra. deu nada ruim, não. É, Tipo, a gente só não conseguia mais ficar alinhado, sabe? Com com a maneira como cada um via o sim, negócio. Depois a gente nem conseguiu mais ser amigos, mas foi acontece também. foi uma perda, infelizmente. Eu amava ela, gosto dela até hoje, mas enfim, acontece. É muito difícil você ficar sócio de amigo. É, bem É bem difícil. provável que as coisas não funcionem. Uhum. Eu não recomendo isso a ninguém, ficar sócio de amigo. E aí, quando não deu certo esse negócio, logo na sequência veio um cara que era inclusive fornecedor ali da Teodora e me chamou, ó, tem um imóvel ali Ele via que eu tava com dinheiro, ainda tinha um resto de dinheiro. Tem um imóvel ali na Augusta, vamos entrar comigo, Que foi pá. o Vegas. Foi o Vegas. E ele queria fazer um antiquário, eu falei, não, antiquário não, vamos fazer uma boate. Aí eu comecei a mexer no projeto que ele tinha trazido, naquele imóvel. E é interessante, você quis criar uma boate, sendo que você não bebe e você não é muito da noite, você é Então, mais caseiro, mas né? naquela época, quando eu comecei a trabalhar com a Teodora, eu comecei a sair um pouquinho à noite, Você num clube que começou a sair. chamava Xingu. Então eu saía de vez em quando, eu comecei a ver e eu ficava. Era assim, você vê a noite de São Paulo no começo dos anos 2000, era tipo. Era uma coisa muito poderosa. É diferente, né? Era muito diferente, porque não tinha rede social. Sim, o povo se encontrava E você ali, usava né? Nokia, entendeu? Você usava Sim. você usava dumbphone Aquele, hoje. assim. Então você tinha uma relação com o que acontecia. E não quer dizer que a gente não tivesse e-mail, a gente se comunicava por SMS. SMS. Então existia E-mail. comunicação, mas não existia o registro. Não tinha as fotos, né? Que Não tinham. tinha o registro. Então você não sabia o que a outra pessoa estava fazendo. Então as coisas, as conexões que aconteciam se davam dentro dos espaços. E ali ninguém registrava nada. Então era um bagulho muito Muito doido. louco. Ainda Era mais na muito Augusta doido. aqui, né? É, então, era um negócio muito, muito forte, assim. Eu me lembro, você saía você saía, você não sabia se você voltava pra casa. Não tinha. Ah, Era vou só um pegar bilhete um. de ida, de É, volta, então, não. mas era, botava o campo, a gente se arriscava muito mais. Sim. Hoje em dia você tem uma segurança e até uma consciência, porque, enfim, por conta do movimento feminista, terceira onda, quarta onda, os movimentos raciais, todos esses movimentos políticos de minoria trouxeram um nome para a dor que se sentia, para o nome para a opressão que existia, mas que não se falava sobre, Uhum. né? Tô falando de tudo isso porque o risco era muito maior. E às vezes você era oprimido e você nem Nem sabia, ou sabia. você oprimia e nem sabia que estava oprimido, porque não tinha nome. Não, é muito recente isso. Eu fui me dar conta de isso em 2017, O assim. que não quer dizer que eu tô romantizando, tá? Eu não Não, tô dizendo sim. que era melhor antes, Não, não. Eu acho que é não. melhor Sim. hoje. Claro. Não é melhor como para a sociedade. Para um homem branco, cis e hétero, eu acho que era melhor antigamente. É que a gente E velho, sabia, né? sendo mulher, vivendo nessa época, eu sabia que era estranho, mas a gente Não não dava mandava nome a nome a isso, essa né? Não se estranheza. falava É. sobre isso, não tinha essa liberdade de falar Mas, de sobre esse qualquer encontro. maneira, essas manifestações culturais eram muito poderosas. Então, eu me lembro que você ia no Xingu, tinha uma atmosfera onírica, que era meio sonho misturado com pesadelo, que tinha um monte de cabeça de boneca pendurada no lugar, os Nossa, em transe. subversivo total. Pra caralho. E hoje em dia talvez não fosse possível você fazer esse tipo de coisa, entendeu? É, Espaços que poderiam existir antes das redes sociais, deixaram de existir. Então, hoje em dia, e eu faço até uma meia-culpa, porque eu acho que um pouco meus negócios também são assim, é tudo um pouco pasteurizado. Porque como tudo é muito hiperventilado por redes sociais, tudo tem que ser mais seguro. sim, Então você não tem muita chance de errar, de ofender a sensibilidade do outro, você é rapidamente cancelado. As pessoas gostam de cancelar, né? O gostam. outro. E eu tô falando que eu também faço isso. Eu cancelei pra caralho o Bolsonaro, por exemplo, Ah, não me todo mundo. Quer dizer, arrependo. todo mundo não, Não, né? Eu vou te cancelei ele dizer. muito, né? Mas tem gente Mas, que não. não, então, e eu sentia prazer, porque você Sim, se opor ao outro é uma maneira de você também expressar quem você é, né? exato. Você precisa de um inimigo, muitas vezes, para você se Sim. identificar, né? Você dizer quem Colocar seus você é. ideais, defender o que você É, acredita e exatamente. tal. E nessas eu sei que eu acabei. Essa noite que a gente chama a noite de hoje, talvez ela exista em outros lugares, não nos que eu costumo frequentar. Ela Eu tá. não vou te dizer que ela tá
pasteurizada, talvez seja a minha experiência. Sim, porque o comportamento também foi mudando, né? Você também, eu acho que o negócio reflete muito Ao mesmo quem tempo, é o assim, empreendedor também, né? ao mesmo tempo você percebe que tem festas em São Paulo onde se transa na pista, sei lá, dando. Ou, sei lá, as festas que acontecem em Tem as galpões. privativas que Tem as casas as de... casas de swing. as surubas, né? Exato, tem. Eu não frequento esses espaços, ouço dizer que existe. Então, talvez eu não sei. Ao mesmo tempo, a gente tem comportamentos que eram mais arriscados naquele tempo, mas a gente teve tantas lutas políticas para libertar o corpo, para libertar a sexualidade, para libertar as mulheres, para libertar os pretos, para libertar as mulheres, as mulheres e os homens, as pessoas transgênero. Então, no final das contas, teve progresso, por Sim. um lado, E tudo uma uma troca, mudança do uma que você se transformação. oferece de entretenimento para as pessoas, né? Exatamente. E por falar de entretenimento, quero falar do Love Cabaré, Hum, né? Que tem tudo a ver com isso que a gente tá falando agora, que é esse novo empreendimento. E assim, eu amei o lugar. Tô uhum. louca pra voltar lá. É muito legal a experiência, assim. Eu levei minhas amigas que moram em Curitiba, elas foram passar um final de semana comigo. E eu falei, cara, vamos lá, vamos conhecer, vamos ver o que é. E, e falar de sexo e sexualidade ainda é muito tabu, né? Falar sobre isso, assim. E eu vi que você transformou esse empreendimento em algo muito bonito para contar essa história e para falar sobre isso, assim. Ficou muito bonito o lugar, assim. É uma experiência, assim, dos cinco sentidos ali, né? Onde você vive, te causam emoções de você estar lá, desconfortos, né? Dependendo do que você tá vendo ali. Mas é uma experiência incrível, super recomendo você ir no Love Cabaré, porque é muito legal mesmo. E é uma forma de manifestações artísticas ali também, né? De trazer todo esse tabu né, que é dessas pornografias, que são confundidas com pornografias, né? Mas também são formas de vida que aqueles artistas estão lá, né? Então você deixou tudo muito elegante, muito bonito, é curioso estar lá, né? É todo um processo, assim. E eu lembrei muito do filme daquele O Rei do Show. Você já assistiu? Rei de show. O Rei do Show, que O é rei... Ah, do, Robert De Niro? não, do Hugh Jackman. Que ele traz muito. Ai, É um acho que musical. É um eu já vi, musical. mas faz tempo. E ele é baseado numa história real de um empresário que é do ramo do entretenimento lá dos Rei do Estados show. Eu Unidos. vou anotar. E ele é um norte-americano, esse empresário, e ele ficou conhecido por promover essa apresentação de pessoas excêntricas e trazer elas pro palco quando elas devem estar. Então, assim, quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, lembrou muito, me trouxe essa referência, assim, né? E eu queria saber de você, Tô anotando aqui. por que que você montou o Love Cabaré? Por que que você quis trazer esse tema, né, sexualidade, Uhum. falar sobre sexo e trazer esses artistas pro palco, assim? Da onde que veio essa referência sua? Porque assim, eu sempre montei palco, toda a minha vida eu montei palco. Então, eu já tinha montado todo tipo de palco. Eu já tinha feito, sei lá, casa de show, boate, cinema, espaço cultural. Todas as tecnologias de palco eu já tinha experimentado com um certo grau de sucesso. A única tecnologia que eu nunca tinha usado era o teatro. E eu acho que tem que para mim é um dos suportes artísticos mais nobres, assim, eu amo teatro, especialmente em São Paulo, o teatro é muito bom. Em Curitiba também né? É muito bom lá também. A cultural tem festival de teatro lá, né? Festival de Teatro de É bem Curitiba bom e lá tudo também. mais. Mas acho que São Paulo tem mais variedade ainda, Tem né? muito mais coisa. E sempre teve muita coisa de Sim. teatro em São Paulo. E é engraçado, porque o teatro aqui é uma arte um pouco subestimada. As pessoas não gostam de teatro. Você fala, vamos no teatro, todo mundo começa, Sério? Eu, pelo menos, Nossa, tenho essa impressão. Eu amo teatro. eu também gosto, mas a Mas não impressão há... é que o povo vive mais cultura aqui, porque tem mais museus, né? Tem mais diversidade aqui de coisas, de né? coisas. Mas, enfim. E aí eu falava, pô, eu não conhecia, até porque eu não consumo pornografia. Não porque eu moralize a pornografia, eu acho ela moralmente reprovável, nada disso. Na verdade, minha moral é bem elástica, eu não tenho problema com nada, com drogas, com nada.
Só não é pra mim, Sim. né? Só não quero pra mim, Só não mas quero tá pra tudo mim, tá bem. tudo Eu quero que todo mundo se divirta. Acho que Sim. quanto mais gente se divertir, tiver feliz, tiver gozando, Respeitar tiver. o que é prazer pro Eu acho outro, tanto, né? tanto melhor pra todo mundo, sabe? As pessoas felizes não enchem o saco. Uhum. Né? Gente que tá feliz Exatamente. não enche o Não enche o saco. Então, o Love foi assim. Eu comecei a me dar conta que existiam determinadas manifestações culturais, como, por exemplo, o dragging, que não tinha espaço em São Paulo. Tinha lá na Blue Space, agora na Casa Fluida, mas era difícil ver alguma apresentação de dragging. Ou em alguma boate, né? Por exemplo, Shibari. Shibari. Eu não via Shibari em nenhum lugar. Sim. E Shibari é uma arte, assim, dentro do campo do BDSM, muito linda. E, sei lá, tinha no Dominatrix, tem no Dominatrix, tem no Love Nox. Tem em alguns lugares em São Paulo, mas são lugares para fetichistas. E você, às vezes, não sendo um fetichista, você não sente vontade de ir nesses lugares porque você parece que você está entrando numa comunidade que é muito fechada em si. E eles têm a razão de serem fechados, porque foram muito oprimidos durante muitos anos. Então, Sim. depois de você tanto apanhar, você fica se protegendo dentro da comunidade, sabe? Então, para mim, o Love era muito mais... A ideia do projeto é muito mais transformar aquele palco num palco de educação. Para pessoas pequeno-burguesas como eu sou, porque eu fiz para mim, olharem e verem, pô, o BDSM pode ser interessante. Ah, o Shibari pode ser interessante. Pô, o dragging é interessante. Ah, o Burlesco burlesco, é lindo. o polydance. Eu já fiz burlesco e polidense. Então, e são manifestações artísticas muito legais. Lindas. E muita gente, por exemplo, polidense todo mundo conhece pelo cinema, pela cultura, mas é sempre uma mulher sendo objetificada. É sempre uma coisa mais sensual, É, né? uma mulher tentando ordenhar notas de dólar de um homem. E eu achei legal que você, no dia que eu fui, foi um homem que fez o polidense. E foi lindo. Então, e homens fazem polidense, eu não Sim. sabia. E mulheres trans fazem polidense, eu não sabia. E mulheres cis fazem polidense, elas não estão nem aí pros homens, entendeu? Então, essas manifestações de corpo que eu nunca tinha visto, eu acho que o Love, ele te dá uma experiência que é marcante. Pode ser marcante pelo lado bom ou pelo lado ruim. Você pode achar uma merda. E é muito difícil você também falar, ó, é um lugar de desejo. Não existe um desejo, são múltiplos desejos, né? Então tem gente que vai falar... A pessoa se identifica com uma coisa lá, né? Tem gente que vai falar, é super baunilha. Tem gente que vai falar assim, eu não posso voltar porque é um pouco demais pra mim. Porque são pessoas mais conservadoras. Sim. Então é muito difícil atingir. Tem muito homem, tem muita mulher, tem muito cis, tem muito trans, tem muito gay, tem muito... Porque cada um tem um desejo. Sim. Entendeu? Então eu acho que é um lugar para você ver espetáculos que tem o corpo como o primeiro lugar da performance, que pode ser a dança, e muitos daqueles daqueles performances são também dançarinos, mas pode ser outros lugares. O burlesco está muito mais ligado com teatro, né? Eu acho que é mais próximo de um teatro de revistas do que um teatro de revista do que que é o cabaré. É que hoje em dia as pessoas associam o cabaré ao sexo. Sim. E a origem desse lugar não é... Não, é uma forma de expressão, né? É um palco. É um palco. É um palco para artes que são marginais. Exato. Como acontecia, sei lá, na década de 30. Tem um documentário na Netflix, chama Cabaré alguma coisa, não me lembro agora. Legal, vou assistir. Maravilhoso. Que conta sobre um dos primeiros cabarés. São Paulo chegou a ter muitos cabarés na década de 60. E era um cabaré que era frequentado por nazistas na Alemanha pré-Hitler. E que, obviamente, é fechado, né? Sim. Pelo Hitler ou pelo partido nazista depois que o Hitler ascende ao poder. E conta como que esse cabaré foi importante para a manifestação de outros tipos de existências que não as normativas, aquilo que a gente chama de normal e que no final das contas não tem nada de normal, né? Não existe normal. Normal é uma... não existe. A normalidade é uma imposição, né? O que a gente chama de normal é algo completamente artificial e imposto. Exato. Então, esse documentário chama Cabaré Alguma Coisa, tá na Netflix. É lindo.
lindo, que fala sobre isso. Foi o primeiro lugar uma mulher trans surgiu. Então, já na década de 30, os procedimentos cirúrgicos e a tecnologia permitiram que uma mulher trans, um homem que tinha biologicamente nascido como macho, ele fizesse essa transição para uma mulher, né? Que é social, não é biológico. Sim. E no final das contas, ela conseguiu fazer essa transição e mostra isso nesse filme. Muito bonito. E eu acho que, assim, é lindo você ver essas pessoas que são marginalizadas. Muito. Imagina, a gente estava falando de São Paulo, né? Como São Paulo é um lugar de gente corajosa. Imagina você ouvir desde pequena que você não pode ser quem você se sente ser. É muito. E aí você foda. consegue não só fazer isso, como fazer disso a sua maneira de se exprimir no mundo. E da sua arte. Usar seu corpo, que é um corpo divergente, muitas vezes, de uma personalidade divergente. Porque todas aquelas pessoas que se apresentam naquele lugar são divergentes. São subversivos de alguma maneira. E você faz disso a sua expressão no mundo. Então você se coloca X vezes por semana diante de 300 pessoas, do julgamento de 300, de 300 pessoas que vão te desejar, Ou que não. vão sentir repulsa, É. que vão negar a tua corajoso. existência, que vão te elevar ao infinito. É muito corajoso, cara. É Muito. lugar de gente corajosa. Muito. Então você incensar essa coragem, você colocar essas pessoas como centro de um negócio, que também tem outros artistas, né? O atendimento Sim, é artístico, a comida é artista, os drinks são... Tudo é uma maneira muito bonita de você... Eu não sei se vai dar certo. Até agora eu não sei se vai dar certo. Eu espero que dê. Eu ia até te perguntar como é que tá. Já faz um tempinho que Faz você um abriu, mês né? e Um mês meio. pouquinho. Não chegamos ao Você segundo já mês. entendeu qual que é o público? Eu não entendi nada Não entendeu ainda. nada ainda. Não, eu tô tentando, porque não é um modelo que eu conheço, Sim, entendeu? é um modelo de negócio bem diferente. Completamente diferente. Eu não sabia. Tem um risco. Acho que é um negócio. Acho não, é o negócio mais arriscado que eu já abri. E tem um negócio que eu não sei se vai funcionar mesmo. É um desejo só. Sim. Eu queria que funcionasse, porque não só para eu ganhar mais dinheiro, mas eu gostaria que essas pessoas tivessem palco, sabe? E que quem tem curiosidade conseguisse ser atravessado e conseguisse ver esse tipo de artista. Sim. Tomara que role. Mas acho que, falando de São Paulo novamente, né? Como a gente estava falando, acho que é um espaço que se permite ter isso, né? Eu acho que São Paulo tem essa diversidade de ser eclética e de aceitar as pessoas, né? Eu tava até... umas minhas amigas que vieram são de Curitiba, e uma delas é mais conservadora, né? E aí a gente tava na Paulista andando e ela falou: Nossa, como tem gay aqui. Eu falei, amiga, eu falei assim, Curitiba também tem. O problema é que aqui as pessoas têm coragem de andar de mão dadas, de se beijarem na rua, como qualquer outra pessoa. Em Curitiba as pessoas ficam mais escondidas, elas não têm essa coragem de se mostrar. Né? E ainda é mais corajoso quando você pensa que São Paulo é o berço da resistência da direita no Brasil, né? Como o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A gente tem um governo ainda de direita. Sim. Tanto na prefeitura quanto no estado. Exato. Então você fica imaginando, falando, que coragem dessas pessoas serem quem são, estando num ambiente conservador. São Paulo sempre foi conservadora. Sim. É o berço do malufismo. Não tem como isso aqui não ser conservador, entendeu? Sempre foi um estado conservador e uma cidade conservadora. Mas eu vejo que ela tem uma essência meio disruptiva, assim. Então, mas é uma coisa que eu aprendi. É meio como Berlim ou Texas. O Texas é muito assim, o estado do Texas. Austin. Onde você tem excesso de conservadorismo, você também tem um contraponto de resistência, que são essas manifestações corajosas que se contrapõem. Poder e resistência, eles formam um binômio. Onde tem muito conservadorismo, vai ter sim uma manifestação de resistência muito interessante. O Texas é assim, você percebe Berlim muitas vezes é assim, mas o Texas é um bom exemplo. Você vai pro Texas e você vê as pessoas mais loucas do mundo
lado a lado com as pessoas mais conservadoras do mundo. O South by South é lá, né? Então, que é um evento mas o totalmente... South by ainda é um pouco... o South by ainda é um evento corporativo, né? Ele tá dentro do campo da corporação. Sim. Ele é movido por dinheiro. E tem algumas manifestações artísticas lá que acontecem. Mas são ainda sancionadas pelo dinheiro da corporação. Agora, se você vai em outras épocas, além do South by, por exemplo, eu tava querendo ir num festival que se chama Levitation, agora em outubro. Você vai ver gente nua andando no meio da velhinho com Em criança. Texas? No Texas. Uau! Num espaço ali, numa fazenda que eles fecham, né? Que é a venue do Levitation. Que é um festival para, sei lá, 5.000 pessoas, 3.000, 4.000 pessoas. E você vê gente, assim, tomando cogumelo em cima de uma árvore, com gente andando pelada, com gente meditando. É uma coisa muito, Que doideira, muito né? linda. Muito linda. Eu amo esses limites do humano, sabe? Acho que é o meu maior interesse na vida é descobrir até onde vai a nossa loucura. Eu acho lindo. Talvez porque eu seja mais conservador mesmo. E Você eu não se sou... considera conservador? eu sou meio quadradão, assim. Eu não sou um cara que, muito louco, vou encher a cara de cogumelo e sair pelado na rua e fazer suruba. Eu não tenho nada disso. Eu sou muito baunilha. Muito conservador. Eu não sou muito conservador no campo das ideias. Das ideias, No campo das ideias, eu sou amante ser bem... dos anarquistas. Eu gosto de anarquista. Estudei no meu mestrado, no doutorado, fiz parte de grupo, de grupo de sociabilidade libertária. Eu gosto muito da resistência ao poder. Sim. Esse é meu tema de vida, assim. Eu gosto... É que talvez em outras épocas eu teria colocado meu corpo no jogo, sabe? Sim. Talvez eu até não tivesse vivo. Mas dentro dessa época que a gente vive, eu amo quem tem coragem pra fazer isso. E eu já sou velho demais. Então eu tento apoiar quem... mas eu acho que esse apoio à resistência, acho que trazer essas manifestações é importante. Eu acho que se faz muito bem nos seus Isso negócios. se faz à noite. Assim. Você noite. tem negócios muito voltados para a noite, né? Você não tem porque o lugar onde acontece uma resistência ao poder à noite permite uma nova existência, assim. Quando os conservadores estão dormindo, a cidade é tomada pelos loucos. Mas aí a gente vem trazer o Bar dos Arcos, que daí já é uma outra pegada, o Bar dos Arcos. Outra pegada. E é lindo, incrível. É um dos lugares que eu comi a melhor nhoque da minha vida, eu comi no Bar dos Arcos. É delicioso mesmo. E foi um momento muito marcante pra mim estar no Bar dos Arcos. Mas você pensa que ele é um lugar que tá no subsolo do Teatro Municipal. Ele é parte do Teatro Municipal. Que tem toda essa coisa diferentona, né, que traz. Então, dentro do que é possível fazer num espaço institucionalizado, cruzado pelo poder, que é um espaço de disputa política constante. Sim, o Teatro Municipal... onde todo mundo meio que se encontra ali, né? O Teatro Municipal é o aparelho cultural mais importante de São Paulo, na minha opinião. Talvez um dos mais, junto com o MASP, talvez, com a Pinacoteca e com a Sala São Paulo. Sim. Eu tô falando aí de 4 espaços que são muito importantes. Mas o Teatro Municipal, ele fundou São Paulo contemporânea em 1911. São Paulo começa com o teatro. Essa São Paulo que a gente conhece hoje, começa com o Teatro Municipal. Então ele é o epicentro de uma megalópole chamada São Paulo contemporânea. Então ele é muito cruzado, assim, muito quase estriado pelo poder, assim, ele inteiro cruzado por interesses políticos. Então, dentro dessa coisa que é muito, muito conservadora de alguma forma, porque o poder por si só é conservador, não importa se de esquerda ou de direita, você tem uma manifestação cultural onde a gente tem um lugar onde trabalham mulheres trans, onde trabalham corpos divergentes. Você trouxe mulheres também pra gerenciar o Bar dos Arcos, o Love também, né? Love também. Então você tem um espaço de resistência dentro do que é possível fazer resistência. E mais além disso, a gente não estaria lá, a gente não seria tolerado. Então eu acho que é uma simbiose, de alguma forma, sabe? Tem algo que ensina o poder e o poder também nos ensina algo. Então a gente tá ali dentro de uma simbiose. Eu acho que é importante e que no final das contas faz com que o Teatro Municipal seja ainda mais interessante. Sim. Porque dentro dos espaços culturais que a gente tem hoje em São Paulo, onde você come bem, você bebe bem e você tem acesso ao melhor da arte. Talvez no MASP, com a Baianeira,
certamente aqui no IMS, né, Uhum. com o restaurante do Do Rodrigo Rodrigo. Balaio e o Arcos, Sim. com o Teatro Municipal. Então eu gosto muito desse projeto. Esse projeto me alimenta muito. Não, é lindo. Continue. Eu vou continuar. E hoje aqui tem estreia de um quadro que se chama Conquistando Haters. Apesar assim que a gente tá aqui falando vários assuntos polêmicos, não é mesmo, gente? Acho que já deu pra conquistar vários haters. A gente tem um específico assim que eu resolvi criar, né? Que eu sei que todo mundo vive aí sem medo, né, de ser cancelado na internet. Por isso esse quadro é especialmente para homenagear os haters queridos aí, né? E pra gente falar de assuntos um pouco polêmicos, né? Além do que já estamos falando aqui, que talvez para alguns sejam polêmicos, né? Recentemente se soube do Alex Atala, lá do chefe de cozinha, que falou da Helena Rizzo, que aconteceu no Uhum. MasterChef. Sim. Então, se você não tá sabendo, o Alex Atala teve uma fala, né, meio inconveniente na edição de semana passada do MasterChef, no qual ele fez um comentário da Helena Rizzo, que é uma grande chefe aqui de São Paulo, que ele enalteceu a beleza dela, né, ao invés de falar dos talentos da cozinha dela, enquanto isso, ao contrário, né, que ele acabou exaltando o Jacan e o Rodrigo, falando dos talentos deles dentro da cozinha, né? E quando foi ao ar, isso gerou muita Caiu muito mal, polêmica, né? pegou super mal, assim, pro Alex. E a Helena fez um post nas redes sociais que ela disse assim: Nós fomos condicionados na minha geração a normalizar os assédios, a jogá-los para baixo do tapete e seguir adiante. Sempre fiz isso, sem perder o foco de quem eu era no caminho que eu queria percorrer. É triste constatar que em 2023 continua tudo igual, se não pior, né? Com a única diferença de que hoje detectamos esse tipo de situação mais facilmente. A gente já tá falando aqui várias coisas sobre isso, né? E você trabalha com entretenimento e com a noite, né? E você sendo homem, pai de uma menina, como que você acaba ajudando a gente, né? A sociedade e nós mulheres, e a sociedade, como combater essa misoginia e o machismo? E também o que você achou de tudo isso que acabou acontecendo aí dessa situação? Olha, eu conheço bem o Alex. O Alex, eu fui sócio dele e a Helena é amiga de muitos. Eu não sei se eu posso me chamar amigo da Helena, mas eu, eu a conheço de perto e tenho uma profunda admiração pelo trampo dos dois. Com relação ao comportamento do Alex, eu não posso falar nada porque eu sou um homem tão velho quanto ele, opressor, machista, e eu me reconheço nesse lugar. Luto contra isso o tempo inteiro, mas eu fui construído dessa maneira. É muito difícil você... Por isso que eu não gosto da palavra desconstrução. Sim. Ele ao menos se deu conta, né, do machismo dele, ele foi lá, se retratou, pediu desculpas para Helena e tudo mais, e isso não diminui a dor do Claro. outro, né? Só reconhece essa dor e diz, eu vou aprender com isso, eu vou tentar não reproduzir essa dor mais uma vez. Então qualquer pedido de desculpas não é uma reparação, é um reconhecimento da dor que foi causada. A Helena, por sua vez, passou por isso a vida inteira. E a despeito da sua beleza, e eu não vou comentar sobre isso porque não vem ao caso, mas eu acho que a Helena, só pelo fato de ser uma mulher, ela tá num lugar maior do que qualquer Rodrigo Jacan da vida. Com Porque ela certeza. teve que passar por, e eu vou te dizer, eu sou fã do Rodrigo. Ele é Rodrigo é demais. meu A gente já amigo, foi no restaurante dele. eu tenho uma inclusive. profunda admiração pelo trampo dele. Mas, mano, uma mulher na cozinha, ou uma mulher num bar, ou uma mulher em qualquer lugar do mundo, qualquer lugar, ela tem que passar por coisas que eu não consigo nem imaginar. Eu não tenho capacidade de abstrair, eu não tenho essa empatia toda pra saber o que uma mulher sofre Sim. todos os dias, entendeu? Que Apesar não de tá ser no ter uma Ter uma filha filha. e amar ela profundamente, eu sei que ela vai ser machucada ao longo da vida. E isso me machuca também. Aliás, eu não sei quando vai acontecer pela primeira vez, mas eu sei que tá perto, porque ela tá ficando adolescente. Então, em algum momento, Ela eu vai se sei que ela vai entender nesse ser lugar. abusada. É. E isso me assombra. Imagina quando que minha filha vai sofrer o seu primeiro abuso. Isso me faz prepará-la, porque eu quero que ela seja uma mulher muito combativa. Eu quero que ela saiba se defender, que ela não precise do pai ou de qualquer outro macho para defendê-la. E que ela coloque no lugar quem ousar chegar perto dela. Com unhas, dentes, soco, tiro, porrada e bomba, se for o caso. Porque com fascista a gente não tem palavra, né? A gente só solta a mão. Eu não concordo, eu não troco ideia com fascista. Eu passei muito assédio quando eu era
né, criança e tal. E o meu primeiro assédio que eu me recordo, eu tinha 10 anos, que o menino passou a mão na minha bunda no colégio. Eu dei um soco na cara dele. É isso. Eu sou esse tipo de pessoa. É isso. Tem que sentar a mão mesmo. Não tem, não tem. Porque assim, E eu não entendia isso, né, naquela época. e eu como aprendi isso né, recentemente. Assim, eu não sou pacifista. Eu não sou pacifista. Eu não acho que dá pra trocar ideia quando a violência é enorme do outro lado. Tudo bem, eu sou um homem grande, eu sei me defender. Então, eu também tô falando num lugar de privilégio, né? Conforto, de poder ir às vias da violência, né? Chegar às raias da violência quando eu sei que muita gente não consegue, né? Mas eu não consigo, assim, imaginar. Seria muita covardia se eu puder ensinar um fascista fazendo ele perder seus dentes, ou perdendo meus dentes no processo, foda-se também. Eu sei que tá no jogo, no risco, não fazer isso, sabe? Porque essas pessoas, elas se sentem seguras. Elas são violentas porque elas sabem que muito provavelmente ninguém vai se contrapor. É difícil você chegar até a violência. Elas são violentas e elas falam o que elas querem e elas justificam isso sob a liberdade de expressão, porque elas sabem que ninguém... É muito raro uma pessoa que tem um pensamento mais humanista à esquerda chegar às raias da violência. Eu não. E a gente chegou a ter, sei lá, na década de 60, pô, meu pai pegou em armas. Entendeu? E o meu pai era um comunista, uma pessoa de esquerda. Pegou em armas. A gente teve esse tipo de manifestação revolucionária no mundo inteiro. E eu acho que tem algum lugar que você tem que contrapor a violência do outro com violência, porque é a única linguagem que ele entende, né? Ou ela, né? Sei lá. O fascista entende. Eu acho que aí, no caso de uma mulher, você tem que levar em consideração que a covardia também é uma forma... É um dos piores atributos humanos, né? Sim. Então, você usar da força física contra uma mulher ou contra uma criança ou contra um homem que não sabe se defender ou que não tem capacidade de se defender, acho que a covardia talvez é o atributo mais abjeto que eu encontro eu tenho nojo de covardia. Nojo, verdadeiro nojo. Então, eu nunca seria covarde com ninguém, eu nunca tocaria numa criança por conta da covardia, nunca tocaria numa mulher por conta da covardia. Eu acho que é um atributo muito asqueroso. Então, eu entendo, eu percebi tudo, eu não vou fazer disso meme, eu não posso falar sobre isso porque eu sou parte do problema. Sim. Eu não quero participar. O que eu posso é aprender com o erro do Alex também. Sim. E eu acho engraçado... Como homem e como colega dele, de alguma Sim. forma. Então, eu aprendo com o erro dele, sinto muito que ele falou isso. Sinto muito, primeiro, por ele ter cometido o erro. Sinto muito... Acho importante ele ter reconhecido o erro. Sinto muito pela Helena ter sentido isso. Sinto muito por ela ter sido machucada e isso ter servido de gatilho para ela se lembrar de todas as opressões. Tenho uma profunda admiração por ela. A gente tem vários amigos em comum, como eu te disse. E eu acho que ela, a Janaína Rueda e outras mulheres que são... chefes de cozinha, donas dos seus próprios restaurantes, empresárias, empreendedoras, elas são muito maiores do que nós homens. E se tiver uma mulher trans que for chefe e que for também dona do seu próprio negócio, eu vou ter ainda mais admiração por uma mulher trans, nesse caso específico, do que eu teria por todas as mulheres cis. Por quê? Não porque eu acho uma maior do que a outra, porque eu sei que uma mulher trans, para ela conseguir ser dona do seu próprio negócio. Tanto é que eu não consigo nomear nenhuma mulher trans chefe dona de restaurante. Eu não me lembro de nenhuma. Para ela conseguir chegar nesse lugar, ela teve que passar por opressões que não têm nome, que negam a existência dela. Né? Como a Helena teve seu lugar negado na cozinha. Isso aí não é tecendo da beleza. E é muito engraçada essa questão, porque nós mulheres somos criadas na cozinha de alguma forma, né? Aquele momento que você encontra, é a tua avó que cozinha, é a mãe que cozinha, é a mãe que cuida, né? E hoje eu vejo no mercado, né, os grandes chefes são homens, né? Que você olha, assim, que acabam ganhando destaque, né? Parece que as mulheres são esquecidas, né? Porque a mulher, eu entrevistei uma vez uma empreendedora preta que fazia bolo. E ela, desde a Dona Benta, desde a cultura das novelas e tudo mais, coloca a mulher preta como o único lugar dela dentro da cozinha. Então é um negócio muito... porque a mulher, ela é prática... E eu vejo isso porque eu tenho uma filha, tá? Então eu vou falar... É uma palavra forte,
Mas é uma palavra que eu acho que eu posso usar porque eu observei isso ao longo da criação da minha filha. A mulher é praticamente adestrada ao cuidado. Exatamente. E adestrar é uma palavra muito horrorosa para se usar, mas eu acho que existe um adestramento social para a mulher, se um condicionamento Responsabilizar, social, né? e nesse sentido que eu uso a palavra adestramento, não estou diminuindo, obviamente, a mulher, mas é quase um condicionamento social ao cuidar do outro. E eu acho que é isso que faz, por exemplo, um empreendimento de uma mulher. Eu acho que essa parte que é muito negativa do condicionamento social da mulher para o cuidado diminui. Nós, homens, somos horríveis, grande parte dos homens são horríveis no cuidado, na prática do cuidado. A gente pode ser bom em entender cuidado como ser provedor. E não é a mesma maioria coisa. dos homens entendem como isso, né? Confunde as duas coisas. E não é isso. Mas, de alguma forma, os empreendimentos femininos que eu vejo hoje em dia são muito mais potentes do que os masculinos. Os feitos por homens. Sim. Eu acho que é um pouco por conta dessa tragédia do condicionamento pelo cuidado, que do limão se fez uma limonada, ou de algo que tem uma origem horrorosa numa sociedade patriarcal se fez uma potência, como os empreendimentos femininos. Eu torço de verdade. E eu tô falando isso. É que a lógica masculina do negócio nos trouxe num abismo histórico. Eu acho. Essa coisa do maior, os negócios são todos feitos de testosterona. O escalável. O corporativo, o empreendedor é muito do masculino, da energia masculina. É a energia da expansão, da guerra. Sim, de ir, vai, com sangue no olho, independente do que for. Exatamente. Todo negócio que você vai ver na Faria Lima tem essa porra dessa palavra escalável embutida. Entendeu? Toda corporação vai olhar as metas, elas têm que querer dobrar ou triplicar as metas em 2, 3 anos. Isso exauriu o mundo. Essa lógica da expansão, que é muito viral, né? É muito coisa de vírus isso, fez com que a gente ficasse exaurido. Tanto do ponto de vista energético, da energia social, da energia psíquica, da energia do planeta mesmo, material. Enquanto que a lógica, pelo menos que eu vejo por trás dos negócios femininos, e não são todas as mulheres iguais, eu sei disso, mas muito do discurso está na manutenção e no cuidado, e na coesão, e na permanência, e na manutenção. Então eu acho que, sinceramente, se a gente não tiver, eu não chamo de matriarcado, mas se a gente não tiver uma lógica feminina nos cuidados, se a gente não inverter essa lógica, passar do estereótipo do masculino para o feminino, o mundo não tem salvação. Eu acho que até um equilíbrio de tudo isso, assim, sabe? Eu acredito muito nesse. E eu não acho que as equilíbrio. mulheres têm que. Quando você fala assim, então que você está querendo que as mulheres fiquem nos seus lugares e não expandam. Né? Porque poderia ser também um hater, já que a gente está falando disso, você poderia falar, então o que você quer é a manutenção das mulheres nos seus lugares, que elas não expandam como os homens. Eu tô falando, não, eu não tô falando isso. Eu quero que essa lógica se expanda. Mas que a gente entenda que a gente vive numa finitude. E que essa lógica masculina, ela não funcionou. Não funcionou, né? Não tá funcionando. Não tem tá alguma funcionando. coisa errada aí que não tá funcionando, né? E você, né, falando já de paternidade, né? De você tem uma filha aí, adolescente, que tá sendo, né, criada pra ser essa diferente, assim. E como que foi pra você construir essa identidade de pai e viver nesse conflito, né, do patriarcado versus a paternidade? Acho que assim, o ser pai foi um acontecimento, assim. Sua filha foi planejada? Não, foi não. surpresa? Você foi uma imaginava surpresa. ser pai? Nunca quis ser pai. Nunca quis ser Nunca pai. quis ser pai. E eu falava disso com muito orgulho. Usava todas aquelas lógicas do tipo, o mundo já tem gente demais, sabe? Esse tipo de coisa. Mas eu acho que pessoas que pensam como eu penso precisam ter filhos. A gente precisa mais gente que tenha uma maneira contrária ou que pense não de acordo com a hegemonia com a qual... É pra trazer uma criação Uma diferente, contraponto, né? Um contraponto. A gente precisa de contraponto urgente.
Porque Mas eu acho que é legal a parte que você questiona, não vou ser pai ou não vou ser mãe. eu acho ótimo. Ótimo, e de repente você acaba sendo um pai, uma mãe, eu acho que tem um... Ou continuar não, porque a gente ou não continuar precisa não, impor a maternidade ou a exatamente, não paternidade para. precisa. No meu caso foi muito benéfica. Eu Sim, sou porque outra você pessoa trouxe porque eu uma sou pai. visão também, né? Mas eu não recomendo também não, viu? Porque é um saco. É um investimento de energia que muitas vezes é uma pequena morte. Sim, Eu não recomendo para qualquer um, não. Eu tenho hoje. Eu não me vejo sem minha filha, sim, mas ao mesmo tempo, quando ela não tá por perto, eu tenho um alívio de poder voltar a ser quem eu sou, entendeu? você. Porque você realmente, quando falam que, se você for exercitar a paternidade, Paternidade, né? é. É uma morte. Como é pra Como mulher. é pra mulher, é uma maternidade. É. É uma parte sua que morre e você se entendendo. Eu não sou mãe, né? Mas tenho várias amigas que são, então é esse processo de conversa. Você não sabe quem você é quando nasce aquela criança, de Não, e repente. socialmente você morre também, né? E Porque uma mulher, socialmente. depois que foi mãe, ela falou, pronto, já cumpriu o Cumpriu seu papel, seu pronto. papel Ninguém na mais quer saber de sociedade, você você pode agora cuidar da tua cria, rolar e morrer. Bem É isso. bem, bem tosco. E Então, existe um dispêndio de energia para criar um humano que, pelo amor de Deus, eu não sei se eu conseguiria ter dois. Eu tenho só minhas pena. amigas dizem que 2 é demais. Eu não sei se eu conseguiria ter dois, porque agora a Pina tá começando a ficar adolescente. Isso É uma outra significa que é uma fase já. autonomia, ela começa a ficar mais independente, começa a me negar. Sim. Tá com vergonha do pai. E aí, nesse momento que eu começo a ter um resgate de mim mesmo e me perguntar quem eu sou fora da paternidade, aí eu teria que cuidar de uma criança de novo. Sim. Aí eu vou me descobrir quem eu sou com 65 anos. Não, obrigado. Tô bem por Tô aqui. bem, obrigado. Quero. E você tem síndrome do impostor? Quem não tem, né? Todos temos, né? Mas quem não eu tem? acho que é um assunto que é mais falado para as mulheres. Acho que as mulheres acabam assumindo mais que tem a Eu me síndrome do acho uma puta impostor farsa. do que os homens. Vejo poucos homens falar assim, eu sou uma farsa. Como você está Nossa, falando super de boa, que você me acha uma super farsa. eu não consigo, eu não consigo nem me ver. Eu gostaria muito de me ver como as pessoas me veem. Algumas pessoas me veem, né? Porque tem muita gente que também me odeia. Eu ia me odiar, nem me conhece. Também, você vai odiar aquilo que você não conhece. Você vai odiar um Zé Ninguém, que nem eu. Sim. Você vai conseguir uma vida pra você, né? Eu não fico dando energia pra aquilo que eu não gosto. Exato, eu também não. Paro de seguir, não siga, não sei da vida da pessoa. Foda-se, eu não quero saber. né? Bloqueia, num limite. Exato. Bloqueia, né? E por isso que a gente tava falando aqui de hater. Hater é amor torto. Tem gente que não sabe amar. Sabe Né? odiar. Só sabe manifestar o interesse soltando perdigoto na tua cara. Sim. Você quer me dar um beijo? Você quer me dar um abraço? Você quer um abracinho? Você não mamou na teta da tua mãe? Por que você vai odiar alguma coisa? Né? Sim. Usa essa energia que você tem pra construir algo, não pra destruir. Se você quer destruir alguma coisa, a maneira mais legítima de destruição é o esquecimento. Ignorar, né? Esquece. Você vai destruir aquela pessoa porque todo mundo precisa do olhar do outro pra existir. Esquece. Você vai realmente machucar uma outra pessoa se ela realmente se importar com você. Bloqueia. Tira ela da tua existência. Não odeia ela. Sim. Eu também nunca vou num lugar, por exemplo, e faço o que essa pessoa que eu te tava contando aqui na DM fez. Tipo, fala, não, porque o serviço desse lugar... também não. Porra, você não sabe como é difícil montar um negócio nesse país. Você não tem ideia de como é difícil. Pra você conseguir montar um negócio, cada lugar que você entra são sonhos, dores, dívidas de, sei lá, dezenas de pessoas, entendeu? Aí você vai se achando crítico de gastronomia e fala, então, eu não gostei do ponto da carne. Mano, não volta mais. Pronto. Não gostou? Não foi bem atendido? Não precisa entrar no Google Review e falar, gente, por favor, não entre nesse lugar de novo, porque eles me atenderam super mal. Pô, que pessoa triste fazer um bagulho desse, sabe?
eu juro, é de uma impotência que eu olho, eu sinto pena, de verdade. Eu sinto pena. Não porque ela tá tentando precaver outras pessoas, ela só tá ventilando a má experiência que ela teve. E, infelizmente, ela teve uma má experiência. Eu também não gosto de pegar o dinheiro das pessoas e proporcionar uma experiência ruim pra elas. Entendeu? Só que às vezes não rolou. Não tem santo que não bate? Sim, óbvio. Muitas vezes o santo não Pessoa que você não bate. gosta, você não fala mais com ela, pronto. Tá, eu não quero conhecer essa pessoa. Pô, eu fui lá, gastei R$ 150, fui atendido mal, comi mal pra caralho. Foi uma noite horrorosa, cuspiram no meu prato, sei lá. Nesse caso, ó, toma cuidado, porque esse lugar é uma armadilha. Eu até entendo. Mas você vai criticar o fato do lugar ter água em garrafa mineral? Você é uma pessoa completa. Eu queria olhar o lixo dessa pessoa. Falar, você jura? Você é tão sustentável assim. Você pode olhar quanto lixo você produz por semana? Você não vai no supermercado. Você nunca Você pediu uma realmente é sacolinha de plástico saindo da padaria. Você não tem carro a combustão. Sei. Ah, para. Entendeu? E Facundo, você... A gente tá chegando já aqui no final do nosso papo e você vai estrear um programa, né? Lá da Vou Sony. lá na Sony. E eu queria que você falasse um pouquinho mais desse projeto novo aí. São 12 pessoas que entram no 14, na verdade. São 14 pessoas que entram no programa e elas têm o sonho de montar um bar. Só que ninguém sabe muito bem como fazer isso, né? Aliás, ninguém sabe Você vai muito... ser apresentador? Vou ser apresentador. E ninguém sabe muito bem como montar um negócio. Não tem cartilha. Como que eu monto um negócio? Sim. Não tem, não existe. Não existe. Aí elas vão passando por provas de empreendedorismo e coquetelaria, porque são bartenders, né? São bartenders. Que querem montar seus negócios. E no final das contas, o vencedor ganha um prêmio de R$500 mil da Diageo para abrir seu próprio bar. Então é muito interessante, assim, porque é um prêmio vultuoso, é maior até que o MasterChef, por exemplo. E, ao mesmo tempo, eu não tô lidando com dinheiro, eu tô lidando com o sonho de uma pessoa. Então, eu vou materializar um sonho, eu vou aterrissar um sonho, que é muito maior do que dinheiro. E também cria uma responsabilidade muito maior, né? Porque eu tô lidando literalmente com o sonho da pessoa. Infelizmente, o Brasil não valoriza a arte do bartender. Então, todos eles ganham muito mal. Mesmo os que são muito bons ganham mal. Então, a única maneira dessa pessoa construir algo para a posteridade é tendo o seu próprio espaço para apresentar sua arte, se controlando o palco. E é aquilo que a gente vai proporcionar Muito legal. ao vencedor ou vencedora do programa. E estreia quando? Outubro. Outubro? Acho que 10 de outubro. É legal. Acho. Legal. E, Facundo, a gente tem um novo quadro. Tô estreando vários quadros aqui com o Facundo. Tô aproveitando, assim, estrear vários quadros aqui. Que é pra gente... Isa, eu sou seu segundo convidado, então tem muita estreia também ainda. Não, você vai ser o 5º episódio. O 5º episódio. Você vai ser o 5º. Que eu era o segundo. Não, eu já gravei vários. Você é o 5º então, episódio desculpa. já. Cometi Você é o 5º episódio. Então eu fui testando aqui. Eu falei, vou estrear uns quadros novos a partir do 5º. Que é o Me Indica um Amigo. Porque eu sou muito conhecida por fazer network, chegar que nem eu cheguei em você. E aí, tudo bem? Sou fulana, vem pro meu podcast e construir essas conversas genuínas e até amizade, às vezes a gente acaba fazendo depois. E eu queria que você indicasse alguém que você acha legal pra eu entrevistar aqui no meu podcast. Você que conhece muitas pessoas, tem ótimos relacionamentos. Que uma pessoa que você acharia legal de eu conversar e que toparia vir aqui, assim como você topou, sem me conhecer. Sabe o que seria muito legal você fazer? Quem? Você tá na Paulista. Entrevista uma pessoa que você achar legal na rua. Dá uma oportunidade para alguém que nunca apresentou um podcast, nunca... Porque eu venho convidada, né? Ser convidado, chama um anônimo. Legal, contar a sua história. Ou chama uma pessoa que, por exemplo, tem um monte de gente que vende bolo, café, aqui do outro lado da rua. Até no frente do Conjunto Nacional, outro dia eu passei por uma mulher que estava vendendo bolo e café. Chama ela. Legal. Pra gente entender um negócio que tá acontecendo de verdade, né? Porque eu venho pra cá, eu falo um monte de baboseira. Sim, ou qualquer outra pessoa notável que eu chamar, vai vir aqui e vai falar mais do mesmo. Talvez dar espaço por uma realidade que é completamente diferente da nossa. Uma mulher que provavelmente é mãe ou é avó, mãe solo, muito provavelmente, que vende bolinho. Quantas histórias legais ela não deve ter pra contar? Nossa, vários. Vivendo vários aqui no meio da Paulista, também. vários perrengues.
Seria legal Legal. ter uma pessoa que é empreendedora, já que o foco aqui é negócios, Sim. né? Mas que é de um empreendedorismo muitas vezes invisível. Eu Gostei. recomendaria um anônimo. Ah, legal. Gostei da recomendação. Bom, Facundo, queria agradecer você. Muito Obrigado obrigada por você, você estar Isa. aqui. Bate-papo super legal. Polêmico, várias polêmicas. Vamos O que ver. eu falei de polêmico? Não sei, eu não achei, mas talvez os nossos públicos O problema de quem pode achar. achar. Eu adoro o problema de quem achar. Me dá um follow. É, dá um Nem follow. segue, Dá um pronto. follow nele, em mim não, vocês A Isa continuam não. seguindo. Bom, gente, obrigada. Semana que vem a gente tá aqui. Não esquece, então, de seguir aqui o canal, curtir a gente, comentar e compartilhar. Beijos e até semana que vem. Tchau, tchau.